Então, meus companheiros, aqui estamos nós para prosseguir no nosso estudo, Casa Espírita Cristã, hoje sábado, dia 24 de abril, e nós estamos concluindo o capítulo 12 de Mateus, versículo 4, quando Jesus, respondendo aos fariseus, comenta que Davi comeu o pão, né? Eles estavam num questionamento, numa querela, e eles acusavam os discípulos de Jesus por terem apanhado espigas no sábado. Mas Jesus, eles estavam querendo apanhar Jesus. Mas Jesus conhecia a lei e sabia que não era errado comer aos sábados. Ao contrário, jejuar aos sábados é que a lei não permitia. E ele começou a replicar as insinuações dos hebreus, dos fariseus, e perceberam que eles não eram ignorantes como eles imaginavam, não é? E Jesus, então, estava falando que os sacerdotes, na época de Davi, como consta em Samuel, no livro de Samuel, no Antigo Testamento, os sacerdotes haviam comido, ou melhor, Davi havia comido o pão da apresentação que era devida aos sacerdotes. Somente os sacerdotes poderiam comer. Mas os sacerdotes fizeram uma concessão e deixaram Davi e os seus seguidores que ali estavam comer. E Jesus disse: agora vocês vêm acusar, julgar, porque os meus discípulos estão comendo, mas e Davi, o rei Davi lá que comeu também, que era proibido. E aí nós estamos assistindo o estudo através do vídeo do nosso companheiro Aloysio Elias, de Uberlândia, no programa chamado Mildinho, e ele Uberaba. De Uberaba, isso aí. Confundi com você, que o Chacura é de Uberlândia, de Uberaba. Por isso que eu não esqueço, porque é colado, é a cidade muito próxima. É coladinho, né, Chacura? Então, nós vamos lá compartilhar a tela. Aqui não dá. Tem que reduzir aqui. Isso. Agora sim. Não, gente, eu olhei antes. Ah, tá aqui, tá aqui. Oh, my God. Deixa eu ver onde está. 50, vou botar onde nós paramos. 48. Ok. A gente aqui na Terra tão pequenininho, lá do outro lado, Jesus está na linha. Por isso, amiguinho, vê se não se esquece do telefoninho que se chama prece. Ah! Ainda lembro! E vou ter que ensinar o Francisco, né? Minha mãe não favorecia o meu estado vibratório, não, que eu vinha no chão de, né? No solavanco. Mas eu gravei, mãezinha. Então, se você não consultar o bem, não ligar pro call center lá do alto, falar assim: eu tô com um problema aqui, o que eu faço? Mas só vai dar linha, só vai dar conexão, vai dar link, se você levar seu padrão vibratório. Primeiro, se acalmando. E aí entra uma contribuição maravilhosa da tradição zen budista, né? Que é o ensinar a respirar. Primeira coisa que você faz é respirar. Vocês já perceberam quando a gente está nervoso, a gente respira de soquinho assim, né? Tipo mulher grávida, né? Respira. Inspira. Solta o ar. Aí você vai se acalmando. Toma um copo d'água. Faz uma oração. Faz uma leitura. Dá um tempo. E aí, procura a solução do problema. Aí você faz uma conexão e fala assim: e agora? O que eu faço?
Por isso que o Emmanuel, nessa lição Consulte o Bem, ele vai dizer assim: o maledicente desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado desagradável da vida alheia. O maledicente vibra aqui. Se você atender o convite dele e começar a olhar para os erros dos outros, você vai estar vibrando na faixa dele. O discutidor guardará seu comparecimento às disputas, a propósito de tudo e de todos. A pessoa que quer discutir, brigar com você, se você aceitar o convite à discussão, você vai vibrar na faixa dele. Lembre-se, contudo, de que você é você. Vocês já ouviram falar na expressão Maria vai com as outras? O tempo inteiro a gente é Maria vai com as outras. Maria vai com os outros. O tempo inteiro os outros nos arrastam a gente para a faixa vibratória onde eles estão vibrando. E a gente vai. E a gente vai. Você é você. Você tem força para resistir esse arrasto. Vocês lembram daquela lição que a gente estudou do Aloysio mesmo, sobre a história da Maria vai com as outras, sobre a cana? Você lembra, Chacu? Sobre o Lembro, vento, era o bambu, né? bambu, né? Que o vento... Bambu, exatamente. O bambu ele é flexível, ele vai de acordo com o vento. A direção que o vento está, ele curva. Se assemelhando à multidão, né? Que ele quis comparar com a multidão, né? Exatamente, comparando com a multidão. Que a Tem multidão teoria vai... também do equilíbrio, né? Então, mas a multidão vai para onde tiver a onda. Ela vai conforme a onda, que ele deu o exemplo naquela época com o bambu, que ele fica à mercê do vento. Isso aí ele está se baseando, obviamente, numa passagem de Jesus, né? Acho que capítulo 11 ainda, né? No capítulo que ele estava falando dos hebreus que estavam escravizados lá no Egito. Exatamente. Então, é exatamente isso. A multidão, então, ele até menciona na época, da multidão, isso é um exemplo mais prático que a gente tem, da multidão que aclamou Jesus quando Jesus entrou em Jerusalém, né? Com palmas, jogaram panos para ele, o burrinho onde ele estava, passar por cima, aplaudindo. E daí, há 2 dias, foram todos acusando Jesus, pedindo que Jesus morresse, que fosse libertado Barrabás e Jesus crucificado. Ou seja, basta que o vento, né, de alguma influência possa bater nos ouvidos da multidão, que a multidão segue. Nós todos, dependendo, se a gente não estiver muito ligado, por isso que Jesus falava sempre da vigilância e da oração, se nós não estivermos muito ligados em tudo que nos falam, a gente vai aceitando, porque a gente normalmente tem um bom pensamento, a gente não julga mal as pessoas. Então, se alguém fala, a gente deve estar falando a verdade, né? Mas não é, nem sempre. Muita gente quer mesmo, infelizmente ainda, nossos irmãozinhos, ainda querem mais destruir do que construir, né? É o efeito manada, né, Giselda? Isso. É um bom exemplo também, Yolanda. Arrastamento. Você não é todo... Mas todo mundo vai, mãe, mas você não é todo mundo. Você é você. Com tarefa original e responsabilidades diferentes. E pretende a felicidade real. Se pretende a felicidade real, não deve esquecer a consulta aos padrões do bem. Se você é cristão, vibre como cristão. Se você tem propósitos superiores, recorra a esses propósitos superiores no 3º andar da casa mental, na casa das noções superiores, na casa de Deus. Com Cristo e em todas as horas de sua vida. Aí a questão da otimização do tempo, né?
Porque a gente, por enquanto, a gente tem momentos assim, mas é de vez em quando. De vez em quando não resolve o problema de ninguém. Sabe? Mas de vez em quando eu penso no bem, eu vibro no bem, eu sinto bem. Mas de vez em quando não resolve o seu problema. Porque pode ser que você se veja numa enrascada, numa situação difícil, na hora em que você está com o padrão vibratório baixo. Aí pronto. Te pegou numa hora ruim. O problema é por isso que... Isso acontece muitas vezes. Ai, meu Deus, mas isso tinha que acontecer logo agora que eu não estou bem. Quantas vezes? Nessas horas só a pressa mesmo, né, gente? Com certeza. Com certeza. Ele São vai as falar... provas difíceis, né? É. Isso que o André Luiz chama de problema da sintonia na agenda cristã. É um problema da sintonia, um problema. Sintonia é um negócio perene. Aquela passagem que está em Êxodo, né? De Moisés subindo a montanha. Deus fala para Moisés, sobe a montanha, sobe o Sinai e fica lá, permanece lá. Subir, todo mundo sobe. Isso é um grande problema, né, Yolanda? Esse é nossa instabilidade, né? De nos mantermos no pico da montanha. Geralmente, quando a gente percebe, já rolou, está lá embaixo. E para rolar é muito fácil, é só sair da sintonia mesmo. Sair de sintonia com os propósitos superiores, né? Ou, no mínimo, com a prece, pedindo suporte, forças psíquicas, né? Para você se manter, pelo menos para não descer tanto, né? Sair rolando pelo morro abaixo, como diz o outro. Porque realmente... Muito do meu pai com isso, gente. Muito, 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 muito. Pode falar. O jeito popular diz que para baixo todo santo ajuda, né? Isso que não são santos também. Né? Boa, Chico. Essa aí é boa. Essa é boa. Para baixo todo santo ajuda. Para subir depende do nosso esforço pessoal. É. E os que não são santos também ajudam. Acho que eu comentei com vocês, acho que foi no nosso estudo passado, sobre o John Harley, que é aquele rapaz que mora em Pedro Leopoldo e conviveu com Chico Xavier, e ele disse que quando ele ia visitar o Chico e se envolvia, né, com as atividades do Chico, ia assistir, né, com o Chico aquelas pessoas, fazer a distribuição, ele ficava tão envolvido, aquele ambiente, aquilo era tão gostoso que ele dizia, eu vou conseguir, eu vou ser como Chico. Mas ele disse que quando ele voltava para casa, ele conseguia se manter naquele clima, tipo assim, no máximo umas 2 horas. Daqui a pouco, quando ele via, ele já estava com raiva, já estava xingando. É difícil. Manter esse padrão em casa. A minha mãe tinha um problema, assim, ela não admitia, nem ela nem meu pai, palavrão, mas de maneira nenhuma. Como eu fui criada em cidade interior, né, que os meninos iam para campinho jogar bola, e às vezes voltavam e repetiam o linguajar lá dos campinhos de bola, sem querer, Nossa, toda vez que fazia isso, sentava e levava um sabão. Toda vez que sentava e levava um sabão. Né? Desculpa, é porque lá no campinho, aqui não é o campinho. E você não tem que falar isso aqui dentro da sua casa. Aí minha mãe falava, né? Isso traz vibrações ruins. É igual teia de aranha. Traz a primeira. Se você não limpar a primeira teia de aranha no telhado, ela se procria. É verdade. Aqui em casa também, papai nunca permitiu, não, papai e mamãe. A gente não tem esse hábito, não. É, exato. E é hábito, né? Lá em casa também não. E é vibração, mas eu só xingava, né? quando o papai não estava. Verdade. Essa foi boa. Se ele tivesse, boca de siri. Isso é uma coisa simples, porque é vibração, né? É vibração isso.
Com E a certeza. gente não dá conta disso. E dizem, eu já tinha ouvido comentários a respeito, também não sei onde é que foi, é tanto comentário que a gente ouve, a gente já li tanto livro sobre Chico, que quando o Chico estava com raiva, que ele queria xingar, ele falava, ô abacaxi, melancia, mas que goiaba! No mínimo, Doida. você visualiza essas frutas. Isso são muito saudáveis, né? Então, O italiano fala sacramenta. Sacramento. Mas nós temos o problema da intenção aí, né, Gisela? pois é. Vai carregar de Já devoção ameniza, é um passada. bom exercício, mas a gente Com tem a intenção certeza. por trás, né? Com certeza. Porque quando você joga aquele pensamento com raiva, eu acho que você fala, oh, goiaba, você visualiza. Eu acho que não vai com tanta intensidade. Com tanta força. O que tem que falar palavrão? O importante é que eu não pensa. É uma coisa automática. Eu Mas que vamos seguir penso. aqui. O negócio é permanecer. Subir, você canta um Tim Vanessa, você sobe. Né? Você lê um poema da Alta de Souza, você sobe. Aí acaba o poema, acaba a música. Ouve uma Aí você Maria. desce. O desafio nosso é subir e ficar. Então, noite de Natal. Noite de Natal, né? Quando passar esse vídeo, já vai ter passado o Natal. Noite de Natal. Aí reúne a família. Aí tem a hora do culto em família. Bom, a gente imagina que tenha, né? Culto em família. Aí alguém canta a música do Roberto Carlos. Aí canta a música de Jesus Cristo. Aí todo mundo chora, canta Ave Maria. Aí alguém lê um salmo. Aí todo mundo chora. Aí abraça uns aos outros. Aí vai para a mesa comer. Ô mãe, aí o vinho, aí, né? O vinho já... Ô mãe, esse peru seu aí ficou meio queimado. É claro que queimou. Vocês me chamam toda hora. Aí pronto. Aí acabou a festa. Estragou o peru. Aí vira Brasil. O que é, Gil? Já estragou o peru. A vibração. A vibração vai embora, né? A digestão é que complica, né? A digestão já está comprometida. Ele contou ele falou isso, eu lembrei da minha família na hora, porque quando minha bisa estava viva, que aí juntava a família toda mesmo, aí juntava os netos, os bisnetos, as filhas, juntava todo mundo, aí era muito engraçado, assim, até hoje eu lembro disso, eu lembro com risada, porque para mim é uma piada, porque antes do almoço estava todo mundo rindo. Aí as minhas tias-avós, né, as filhas da minha bisa, contando as histórias de quando elas eram pequenas. Aí todo mundo rindo, todo mundo conversando, almoçava. No almoço estava tudo certo ainda. Aí depois que almoçava, estava todo mundo lá conversando e tal. De repente, alguém, do nada, parecia que algum espírito ia no ouvido da pessoa e falava assim, briga, porque do nada, não acontecia nada. Alguém olhava para a cara do outro e falava, eu vou embora, porque não dá para ficar nessa casa não, porque não sei quem olhou torto para mim, olhou feio para mim, eu vou embora porque a gente não pode fazer nada nessa casa. Aí começava, aí ia embora. E era todo ano assim. Isso olhava para a cara família, do outro e ia embora. Aí eu ficava assim, gente, é muito engraçado. O que é, Gil? Isso se chama família. Isso se chama família. É assim mesmo, família é assim. É verdade, estão reunidos ali todos, né? Os afetos, os desafetos, aqueles que se amam mais, aqueles que se suportam. Claro. Todo mundo Isso junto. é família. Tá certo. Ainda mais nesse caso, né? Que juntava literalmente todas as gerações ali. Aí fica mais complicado ainda, né? Porque a geração jovem não aceita o que o velho está achando que esse esquema vai gagar, o velho está achando que o jovem está muito para frente. Emanuele,
E graças a Deus, nessa encarnação, quem se sente olhado feio só vai embora. Não faz mais nada. Só vai embora. Já é uma evolução gigantesca. Exatamente. Sim, sim. É Em outros verdade. tempos, um arrancava a orelha do outro. Chamava para um duelo. Interessante, tudo tem saldo positivo. O saldo positivo é que nem todos precisaram entrar na mesma sinfonia. Então, sempre tem o lado positivo. É verdade, você tem toda a razão. Lá em casa, aqui em casa, o papai gostava de uma cervejinha, mas nós não... É só refri, é só aguinha, etc. Mas vamos lá, gente, vamos prosseguir. Viu? Aí é bagunça. O problema é, de todas as horas, permanecer lá. Sobe e fica. Você sabe por que a gente faz a prece inicial na quarta-feira? Porque a gente não conseguiu manter a vibração da prece final da quarta passada. Daqui a pouco nós vamos fazer a prece final. Nós vamos ficar com, né? Vamos imaginar, todo mundo num padrão vibratório alto, certo? Se a gente conseguisse manter esse padrão vibratório a semana inteira, semana que vem a gente chegava aqui, sentava e estudar. Mas por que a gente tem que fazer? Cantar música, canta 3, 4 músicas. Viu, gente? Antes deles gravarem, eles também cantam música. Viu? Faz a prece. Eu acho muito importante. Hein? Eu acho isso muito importante. A música, realmente, ela harmoniza. É verdade. A gente tem que começar mais cedo, né? No nosso caso. A música é o médium da harmonia. Música é tudo isso. Música eleva, né? Isso quem Padrão falou vibratório. foi Rossini. Uma mensagem lá em Obras Póstumas. A música é o médium da harmonia. Da harmonia, A música também é uma prece. Também. Mas essa observação dele, dessa sintonia, é para a gente pensar, né? É verdade. E ele lembra-se que todos esses comentários dele ainda sempre se reportam à casa mental, né? Ao sótão, né? Ao padrão superior do nosso pensamento, né? Mas aí a gente vê que até para ver se recupera, porque é o longo da conjunto. Fala, Chico. Vai falar. Até para a gente fazer a prece em conjunto, para se conseguir uma elevação boa, primeiro se canta, primeiro se harmoniza, para depois fazer a prece, para poder se harmonizar mais ainda para o estudo. E o que ele falou é verdade. A gente faz a prece aqui, né? Ele disse, nós fazemos a prece aqui porque da semana passada, né? Claro, passou uma semana, você tem que fazer a prece de novo. A gente tem outras atividades, né? Não só essa. Mas entre uma e outra, a gente sempre vive a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas mágoas, uma série de problemas. Então, a gente precisa realmente de algo para nos harmonizarmos. Se a gente estivesse constantemente harmonizado, não precisaria nem de fazer prece. Chegava aqui, oi, meus irmãos, mas a gente precisa dessa prece. É porque a gente fica envolvido com os problemas da matéria. Essa é que é a questão. Fica envolvido com os problemas do mundo e desconecta. Absolutamente correto. Entrar na casa de Deus a gente entra, mas fazer morada nós não estamos ainda preparados. A gente entra e sai toda hora, né, Chico? Ainda. Semana, a gente saiu da casa de Deus. Aí a gente tem que entrar nela de novo.
Tá certo? Bom, aí para fechar, nós vamos lá para o livro Boa Nova, capítulo 19, Comunhão com Deus. Gente, o que acontece nesse encontro de Jesus com os fariseus, que faz com que Jesus leve a melhor, no debate teológico, Jesus, sabe, pega os fariseus, põe debaixo do braço assim, ó, embrulha eles. É porque Jesus estava em comunhão com Deus. Os fariseus, não. O que faz com que o rei Davi consiga se safar, se livrar da perseguição de Saul e ainda obter aquele favor do Aimeleque, do profeta, do sacerdote Aimeleque, é que ele estava naquele momento em comunhão com Deus. O Davi não conseguia manter muita comunhão, não. Ele tinha uns momentos lá de deslize dele, mas nessa hora ele estava em comunhão com Deus. E no culto, Jesus com os apóstolos, na passagem do livro Boa Nova, capítulo 19, comunhão com Deus, os discípulos começam a discutir justamente nessa questão, sobre essa questão. Como é que se atinge a comunhão com Deus? Aí João faz a pergunta para Jesus: Mestre, como é que a gente faz para atingir a comunhão com Deus? Como é que a gente faz para entrar na casa de Deus? Na casa das noções superiores? E Jesus responde assim: no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar, ou seja, eu já falei isso com vocês. Vocês lembram? Lembra, André? Lembra, Pedro? Lembra, Felipe? Aquele dia que nós subimos no morro, no monte, e que um de vocês falou para mim assim: Mestre, ensina-nos a orar. Então, no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu mundo. Ore no segredo do seu mundo íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Ore. Nós precisamos estabelecer na nossa vida um hábito muito saudável, que, conversando com a Ilha, ela me relatou que as irmãs, por exemplo, da congregação a que ela pertence, têm. E que você não... Gente, só para lembrar, estou interrompendo aqui só para lembrar que a Ilha Pinheiro é aquela madre que é amiga deles, né? Ela é católica, ela mora no convento lá em Recife, mas ela tem pós-doutorado, eu acho, em teologia, e como eu já falei para vocês, ela disse que lá nesse convento existe a maior biblioteca teológica de toda a América do Sul, ou América do Sul, não me recordo bem, e ela tem muito conhecimento. Então, normalmente, o Haroldo Dutra Dias, o Aloísio, o Saulo César, eles sempre se reportam à Aila, quando eles estão em dificuldade ou querem saber alguma informação mais aprofundada dos evangelhos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles sempre buscam informações com ela, e ela tem o maior prazer. Ano passado, ela veio dar uma palestra na Semana Espírita de Guarapari. Chacura até já tinha comentado comigo. Eu até tentei ir, mas não consegui acertar meu horário. Então, só para saber quem é, ele está falando, a Ilha me falou, é essa irmã de caridade, a Ilha Pinheiro, essa madre. Não precisa ser sacerdote, não precisa ser um homem ou uma mulher de vida religiosa para manter, que é o hábito da oração diária, em momentos certos, mas não como um ato mecânico, como uma prece genuína. Acordar cedo para orar, ter um momento seu de oração. Você vai, ó, minha mãe na casa dela tem um quartozinho, eu brinco que fala que é o centrinho dela, o centro particular dela.
é um quartinho onde ela faz costura e tal. Tem uma hora lá que você acorda de manhã, já o café, a mesa tá posta, cadê minha mãe? Aí, chego lá, ela tá em oração. Um hábito saudável que minha mãe tem. Um lugarzinho lá, antes de ir pro trabalho, antes, você vai para lá fazer uma prece sentida. As preces que derrama lágrima. Fazer uma leitura. Aí depois você começa o dia. Aí na hora do almoço, não sei se eu já contei isso aqui, mas uma vez, gente, como diz a expressão da molecada, né? Peguei um frango, paguei um mico. Eu estava trabalhando, aí um colega meu, colega evangélico, me chamou para almoçar. Falou, vamos almoçar? Vamos. Aí nós saímos do serviço, descemos, fomos para um restaurante, né? Comida aquilo, entramos na pista. Né? Eu estava numa fome, mas numa fome. Ele devia estar também, que estava desde cedo dando aula junto comigo. Peguei um prato, colocamos comida no prato, fomos para a mesa. Ele sentou na mesa, eu sentei na mesa, eu peguei o garfo. Na hora que eu fui partir o bife, que eu olhei para frente, ele estava assim. Aí eu pus o garfo na mesa, né, com aquela coisa assim. Aí ele pegou, falou, amém. Pegou o talher, eu, amém. E eu fiquei numa sem graceza. Sem graceza. Que não durou nem 2 minutos. E foi sincero, eu vi que ele estava lá. Aquela prece que franze o sobrancelho, né? Ou seja, a pessoa está sentindo a oração mesmo. Companheiro evangélico fez uma prece, eu espírita. Raposa velha do espiritismo já, né? Veterano quase. E eu não tinha o hábito de orar. Aí eu cheguei e contei para minha mãe, né, mãe? Falei assim, mãe, nossa casa é espírita, nós faz o culto uma vez por semana, mas nós não reza na hora de comer, né? Minha mãe, meu filho, vamos começar? Aí nós começamos um hábito. Sentar para comer. Às vezes a família não pode sentar junta para almoçar, mas quem sentar para comer faz uma... Bom que, né? Tem 3 preces na mesa. Mesmo no restaurante, por que não? Tem vergonha de fazer prece em público? Não, de arrotar você não tem vergonha, né? Mas de fazer prece em público tem. Faz a prece. Fazer uma prece na hora da refeição. Então, olha, você já começou o dia, fez uma prece. Na hora da refeição, agradece a comida. Mas agradece o que tem. Não, de jeito nenhum, não precisa ser longa, né? É uma prece sentida, aquilo, oh, Senhor, obrigado pela refeição, obrigado pelo lar que me acolhe, pela manhã de trabalho que eu tive e que eu possa ter a tarde, né? Boa, produtiva, proveitosa. Aí você vai para o trabalho. Passou a tarde, né? Aí quando você voltar do trabalho, olha só como eu estou fazendo aqui um cronograma. Você já ouviu falar uma coisa que é da tradição católica? Eu falei do irmão evangélico, eu falei da tradição católica. A hora do Ângelus. Vocês sabiam que tem a hora do Ângelus nas colônias? No nosso lar? Aquela hora do pôr do sol? Na oração a Maria, os católicos têm oração a Maria. Não sei se ainda tem, tinha até no rádio, né? A hora do Ângelus. Aí ligava o rádio, a hora do Ângelus. Então aquele tardezinho, pôr do sol, você chegou do trabalho, 6 horas da tarde, antes de ir para a academia, ou, né? Você pega, né? Ah, mas Luiz, eu saio do serviço, vou buscar meu menino. Tá, enquanto você espera ele vir, cara, a professora trazer ele, está ali e faz. Onde estiver, faz a hora do Ângelus. Ô, Senhor, obrigado pelo dia de trabalho, essa tarde foi tão proveitosa, que eu possa ter um bom descanso agora à noite. Aí à noite você vai para a academia, você vai fazer um cursinho, você vai lavar a louça, você vai fazer comida, vai lavar roupa. Aí é a hora de dormir. Antes de dormir, uma leitura, se possível. Faz uma leitura de uma página espírita, cristã, escuta uma música salutar. Não vai ficar lá no, né? Deita na cama, pega o celular, aquele clarão. Aí fica lá, nossa, né? E aquelas luzes bombardeando os seus neurônios, né? Aí você vai, aí dorme com o celular na mão. Não é assim?
Que prece bonita que você fez, né? Olha aqui, a atriz fulana de tal saiu da Globo, olha aqui. O site é fuxico.com, fofoca.com, aí entra, olha só, não era boa atriz mesmo, né? A prece que você está fazendo antes de dormir. Aí, no outro dia, tô precisando tomar um passe, tive um pesadelo terrível, né? As trevas estão me atacando. Oi. Só para fazer um comentário, que eu vi num estudo, não sei se foi do Aloysio ou do Haroldo, comentando sobre essa permanência da conexão com o plano mais alto, que é a nossa dificuldade. Aí não sei se foi um ou outro que falou. Ele falou assim, mas essa conexão não é só a conexão quando você está fazendo a prece, igual ele está se expressando aqui. Cada um cumprindo o seu dever, como está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, está em conexão e é uma prece permanente também. Ele falando, aquele que está lá semeando a terra para produzir alguma coisa, está cumprindo o seu dever, ele está em conexão com Deus. Aquele que está, o médico ou o enfermeiro que está lá na cirurgia, concentrando e querendo resolver, ajudar quem está sendo cirurgiado, também está em conexão com Deus, e assim por diante. Cada um dentro da sua função, cumprindo o seu dever, está em conexão com Deus, não só nessa oração, como ele fala aí. Eu acho que foi ele mesmo num outro estudo mais para frente, ou o Haroldo, eu não lembro. Eu ouvi do Haroldo, uma palestra. Então foi o Haroldo que falou, eu estou confundindo as bolas. Mas é isso. Essa manutenção da conexão é o cumprimento do dever. Cumprimento do dever. Lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Com boa vontade, né? Com boa vontade, respeitando tudo. Cumprir o dever é difícil. É isso aí, Laura, cumprir o dever com boa vontade. Cumprir o dever obrigado não adianta. Aí você não está em conexão com ninguém. Não é cumprir o dever por cumprir, é cumprir o dever conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é uma conexão com Deus, o que é muito difícil de cumprir o dever. É como diz a canção, né? A melhor oração é o amor. O amor. Isso amando, nós estamos orando. Nessa parte, nessa lição que eu até copiei, se der tempo a gente passa, senão não tem problema. Nessa lição para a gente terminar esse capítulo de hoje, da comunhão com Deus, que é capítulo 19 do livro Boa Nova, Jesus fala para João que fazer o bem é uma espécie assim, de manutenção. Você fazendo o bem, você está orando também. E a gente sabe disso, né? A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Né? É isso aí. Exatamente. É muito boa a sua lembrança, Chaco. Fala, Egil. A prece ela pode ser feita de várias maneiras. Até um olhar é uma prece. Um aceno de mão é uma prece. Um abraço é uma prece. E o interessante que ele estava falando aí, estava falando da negócio de prece nas refeições, desde a época da minha mãe era católica, né? E toda vez que a gente ia almoçar ou jantar, ela sempre chamava todo mundo e colocava na hora da refeição para se fazer uma prece. De noite, quando ia deitar, ficava todo mundo em volta da cama dela, ela rezando o terço e todo mundo junto. E esse hábito de fazer a prece na hora do almoço, até hoje nós temos aqui em casa. Nós também. Sempre tivemos esse hábito, já há muito tempo. Sempre a gente faz. A gente também tem. Mas é aquilo, né? É ótimo. Olha, é hábito. A oração das 6 horas, né? Minha mãe fazia a oração toda, ela fazia sozinha. E eu tenho certeza que foi devido a isso, nesse horário, que eu tive a misericórdia de não ter todo o rosto queimado. Foi ela fazendo a Ave Maria, que todo dia ela estava fazendo, e eu fui para o quarto lá pegar o álcool para passar numa mordida de mosquito.
E aí, ao mesmo tempo, vi o fósforo e risquei o fósforo. Como eu molhei a saia aqui, pegou fogo, e ela estava do quarto dela para a sala, era um espaço muito pequeno. Ela me abraçou com a colcha da cama e evitou que meu rosto fosse queimado. Porque se eu tivesse levado o álcool para o fundo da casa, que em Mato Grosso, as casas compridas, com aquelas varandas que acompanhavam todos os quartos, né? Bem típico lá de casas antigas, eu estaria muito distante dela. E ela estava ali, rezando, e eu não sei por que eu fui mexer com aquele álcool, o mosquito me mordeu e eu fui para lá. E foi por isso, devido ela estar ali, concentrada, fazendo as preces dela das 6 horas, que era hábito que ela tinha, porque eu só queimei uma parte do corpo. E não o rosto. Queria fazer um comentário. Claro, querida, à vontade. Que é legal dizer, acho que foi o Egeu, né, que disse que tem várias formas de prece que eu já comentei aqui, lá em casa, eu sou espírita, mas meus pais são católicos. Uhum. Mas no final de semana a gente está junto. Às vezes meu pai, ele trabalha de turno, às vezes ele não está com a gente, mas eu e minha mãe, a gente está sempre junto no final de semana, quando eu tô lá, né? E aí a gente... Foi uma coisa muito natural, assim, mas ela sempre recebe todo dia um áudiozinho de um padre que ele faz, né, o evangelho todo dia. E aí a gente pegou o costume da gente, todo dia de manhã, enquanto a gente está tomando café, a gente faz a oração junto. Ela coloca esse áudio e a gente faz a oração junta. Independente de eu ser espírita e dela ser católica, a gente faz junto. E aí a gente escuta, junta, e aí na hora de fazer a oração, né, eu faço a minha oração quietinha, e aí ela segue o que o padre está falando, eu faço a minha. E é sempre muito bom, sabe? Tem dia assim que eu acordo, assim, eu sinto que não tá com uma boa energia, assim, na nossa casa lá, são 2 andares, então tem outra pessoa que mora embaixo, eu acho que isso influencia muito, então tem dia que eu acordo, a gente sabe que a energia não está muito boa e essa oração ajuda muito, sabe? E já aconteceu muitas vezes depois dessa oração, assim, a gente sempre conversar, porque aí ela vem me perguntar, o que o Espiritismo fala sobre isso? Você já estudou isso no Espiritismo? Como é que é? E aí a gente ficar, às vezes, a gente ia tomar um café um pouquinho mais rápido, a gente fica na mesa um tempão conversando sobre, e que também ajuda na vibração da casa, né? Porque a gente falando de Deus, a gente conversando sobre Deus. Então, achei muito legal falar sobre isso, porque também é uma forma, né, de oração, você conversar, você falar sobre Deus. Lá em casa foi uma forma muito natural, assim, a gente sempre faz, no final de semana, a oração da manhã a gente faz juntas. Isso é maravilhoso, Manuela. Agora, independe de sua mãe ser católica, você ser espírita. O importante é a comunhão dos pensamentos, né? Eu acho que o amor que envolve vocês, isso tudo aí é muito positivo. Isso é negócio de rótulo, né? Religião é rótulo, né? A gente só tem modos de orar diferentes, mas o importante é a vibração, é o coração. É o coração. É a energia que a gente, não é? Emite. E todos nós estamos no rumo, no curso de sermos bons cristãos, independente da religião. Nós estamos espíritas ou católicos ou alguma coisa, mas somos cristãos e estamos querendo amadurecer e sermos bons cristãos, independente de religião. Verdade, falou bem. Somos todos filhos de Deus. É um Deus único. Jesus não deixou nenhuma religião, não, né? E todos mesmo, né? Lembrei de Francisco de Assis, eu hoje estava comentando com a minha prima uma situação, e ela falando sobre um cachorro, e eu falando com ela, minha filha, minha querida, falei, Francisco de Assis, todos nós somos irmãos, né? Os animais são nossos irmãos inferiores, são ainda, né? Mas são nossos irmãos.
E eu falei para ela, Francisco de Assis considerava toda a natureza como irmão. Ele falava irmão Sol, irmã Lua. Para ele era tudo irmão. E somos realmente, né? É a mesma criação, o mesmo objetivo, o mesmo, vamos dizer, o mesmo princípio, né? Do fluido cósmico universal. Está indo em direções assim um pouco diferentes, uns mais atrasados, mas no final o objetivo é a luz, né? A iluminação de todos, a luz de todos. Vamos só terminar aqui, vamos ver se falta muito para terminar, para a gente encerrar esse capítulo. Tá, certo. Isso. Essa hora a gente está orando com a colônia, né? Aí você vai estar em condição, como tem relatos no André Luiz, no Missionários da Luz relata, companheiros que depois que saem do corpo, vão trabalhar com os benfeitores, de madrugada. Mas lá relata também um caso, vocês vão lembrar desse caso, André Luiz, o companheiro, chega lá para buscar ele para o trabalho. Como é que estava? Uma situação terrível. Envolvido lá com umas entidades. Por quê? O ápice da oração. E isso eu nem mencionei aquela oração de emergência, né? Tô lá no serviço, um colega sentiu inveja porque o chefe me elogiou e começou a me cutucar, e eu vi que o padrão vibratório do serviço baixou. Você corre, vai pro banheiro. Vai pro banheiro, tira um minuto de sabedoria, né? Um ideal espírita, um livrinho de bolso, faz uma leiturinha, faz uma oração. No longo do dia. É a prece de emergência. Mas esses momentos que eu mencionei, quando acorda, no almoço, no final da tarde, antes de dormir, isso é um hábito que a gente tem que ter. Pouca gente sabe, vou falar uma coisa bonita, a Ilha fica puxando a orelha, fala que eu falo demais nela, mas eu aprendo tanto com ela, né? Eu tinha pedido para ela fazer oração quando a gente ia lançar o Morro Alto. A gente ainda estava na fase de diagramação, de uma prece para o livro. Ela falou assim, tá, mano, eu vou fazer. Eu imaginei que ela ia sentar na frente do computador e escrever. Tolo, né? Ninguém escreve uma prece. Prece se faz. Então, um dia, 6 horas da manhã, eu recebo um áudio do WhatsApp. E ela falou assim, mano, acordei e fui para o meu momento de oração. Pus o celular do lado e gravei a prece que eu estava fazendo para o livro. É aquela prece que está lá no livro. Eu transcrevi e publicamos. Aquela é uma prece que a Ilha fez de manhã, em benefício do livro. A gente não tem esse... A gente acorda e já vai pro ralo. Bonito, hein? Sem a armadura da fé, o escudo, o elmo, né, da esperança, como diz Paulo. Entende? E aí Jesus termina essa fala, essa orientação que ele dá para os discípulos, dizendo assim, olha que coisa maravilhosa, gente. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto. Cada criatura vai fazer a sua estradazinha para a casa de Deus. Erguendo em si mesmo, olha a passagem de hoje, o versículo de hoje. Erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança. A casa de Deus. Você ergue a casa de Deus dentro de você e depois se abriga nela. Se acolhe dentro dela. Onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Aí a gente vai para a fase mais pontual do estudo de hoje. Quando você estiver dentro da casa de Deus, sobre a guarda de Deus, sob as asas de Deus, aí você vai saber interpretar a vontade dele dentro das circunstâncias. Porque a tradição rabínica diz o seguinte, existe uma lei escrita, a Bíblia escrita, e existe uma Torá, uma tradição não escrita, que é a Torá aplicada. Então, lá no texto bíblico diz tal coisa. Aí na situação prática da vida, cotidiana da vida, aí é o que você aprendeu ou que a inspiração te diz para fazer. A situação prática, real.
Você pega o texto escrito, entra na casa de Deus, medita, recebe a orientação de Deus, interpreta a circunstância e sabe lidar com ela. E aí vem as situações inusitadas. Meu amigo Rodrigo Melo, lá do Recife, ele citou uma passagem de um livro assim, chama A Alma Imoral. É do Newton Bonder. É um rabino, sim, extraordinário, brasileiro. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito, que eu sei discernir. Entra para a casa de Deus, você vai saber como. Que eu sei discernir. Entra para a casa de Deus, você vai saber como. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Porta estreita e porta larga. Luiz, um grande dilema para os jovens. Eu estou vendo sua menina, Ana Paula, né, os jovens, a Janaína. Como é que eu saio à noite para passear, à noite, no sábado, no domingo? Como é que eu vou para passear com meus colegas e sei o que é a porta estreita e o que é a porta larga? Vai passear com seus colegas, mas abrigado na casa de Deus. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Aos olhos de Pilatos, Jesus era um traidor. Aos olhos, né, dos sacerdotes todos, Jesus era um traidor. Traidor dos homens, mas leal a Deus. Este olhar é o da alma. Então, todos nós viveremos situações complexas, situações desafiadoras, que vão desafiar a nossa inteligência, a nossa capacidade, nosso bom senso, a nossa capacidade de lidar com o difícil, lidar com o problemático. Nessas situações, só tem uma maneira de discernir bem, discernir com acerto. Se eu lançar a mão da prece, da oração, entrar na casa de Deus e deixar Deus orientar os meus passos. Senão, eu vou agir por conta própria. E aí, agindo por conta própria, eu vou ter que colher aquilo que eu semeei. Que pode ser algo positivo, mas pode ser algo negativo. Tá bom, gente? Então, até a semana que vem. Muito bem, gente. Esse estudo foi muito bom, hein? Gostei. Excelente. Muito bom. Inclusive, eu estava lembrando também da Joana de Cusa, né? Que traiu, né? Recusou-se a seguir o que os romanos diziam, mas, na realidade, ela não traiu a Jesus. Traiu até o próprio filho não aceitou, né? Mãe, você vai fazer isso, eu vou morrer, você vai deixar... Não, meu filho. Jesus é maior, nós não vamos morrer, né? Jesus é grande, é muito bonito. Meus amores, é muito lindo, a gente tem muita coisa para refletir aí. Eu estava querendo... Muito, e para aprender também. Com certeza. E praticar mais ainda, né? Isso nem se fala. Mas muito bom estar com vocês aqui, gosto muito desses momentos. Cada um dá a sua opinião e a gente aprende tanta coisa boa com a Luiz que ele já está pronto, né, na cabeça dele. E vai dando aquelas cutucadas na gente, e quando a gente, inclusive, assiste o vídeo em casa, vou ver se eu ponho o vídeo para vocês do próximo estudo, é melhor, porque aí você se lembra de situações, à medida que ele vai falando, e situações, a gente pode também, de repente, comentar que são situações importantes para a gente acrescentar, agregar aqui ao estudo, né?
Beré, tudo bem com você, né, querida? Eu soube que foi um sucesso. Soube que o bazar foi um sucesso. Ah, menina! Esses espíritos me matam, porque eu falei assim, não, vamos fazer, mas isso aí não vai dar resultado, não. Menina! Eu pensei que não ia vender, não. Que bom. Aí eles vieram e me deram a lição. Eu calo a boca. Ai, que bom. Quer dizer, vocês foram distribuir, algumas pessoas, foi um drive-thru, né, para as pessoas entregarem cestas para serem doadas, né? E, ao mesmo tempo, vocês aproveitaram tudo dentro do protocolo, todo mundo nós fizemos uns kits do alívio ao Dia das Mães, entendeu? Ah, você tinha coisa do Dia das Mães. Achei que fosse só o do Natal que tinha sobrado. Sobrado porque não... Também foi o dia de... Aqui, da assinatura da ata. Ah, que fofo! Oh, coisa fofa. Vou guardar um para você. Ah, eu quero. Depois a gente vê, amor. Aí era isso aí ou a toalha de prata. Tá bom. Então, meus amores, Dizendo, depois a gente conversa. O Marcelo não veio hoje porque ele está viajando, tá? Senti falta dele. Queridos, foi muito bom estar com vocês. A gente diz o tchau e fica mais um pouquinho para fazer nossa prece, né? Tudo de bom para vocês, muita luz no caminho de todo mundo. Feliz domingo. Beijo no coração de cada um. Amém. Tudo de bom. Beijo para todo mundo. Beijo. Amém. Giselda, ninguém vai fazer a prece no término, não? Não, vai ter sim.